Boa noite. Paz. Você já declarou paz para quem está perto de você? A palavra fala isso, né? Para declararmos paz uns aos outros. E certamente você está perto de alguém que vai desejar essa paz vai estar no coração. Queridos, eu quero compartilhar com você o que ao longo dos anos é um fato daquilo que Deus quer fazer na sua igreja, entre nós. Primeiro, Deus se revela a nós através do seu Filho amado Jesus, que custou um preço muito alto para Ele e para o Pai. Para depois Ele se revelar através de nós. A obra de Deus, ela começa em nós, nos tornando seus discípulos. Mas Ele continua realizando a obra de se revelar agora, através de nós. Então eu gostaria de compartilhar com você sobre a obra de Deus em nós e através de nós. O Ebiúbe, ele usa uma expressão, eu acho muito interessante, não vou falar sobre ela, fica para um próximo encontro, se assim o Senhor permitir. Ele fala, apesar de nós. Então eu quero falar com você acerca da obra de Deus em nós e através de nós. Então vamos ficar um pouco na primeira parte. A obra de Deus em nós. Há uma obra que Deus começa em nós, queridos, através da proclamação ou da pregação da sua palavra, quando nós ouvimos o Evangelho do Reino e somos por Ele conquistados. Começa ali a obra de Deus dentro de nós. Como o nosso querido pastor Fernando ministrou alguns domingos atrás, abre aspas, esta obra chega quando o reino de Deus chega na vida daqueles que decidem abandonar a independência para passarem a fazer a vontade de Deus. Lembremos a oração do Pai Nosso, quando Jesus diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Esse reino não é visível. Ele é gerado dentro da pessoa que toma essa decisão. Fecho aspas. Esse reinar de Deus dentro de nós é a obra de Deus em nós. Amém? Então, todos que passamos pela porta do reino, pelo batismo, pelo arrependimento, Deus começa essa obra linda e maravilhosa dentro de cada um de nós. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo nos diz que há uma obra sendo realizada em nós, dentro de nós, e que é Deus quem realiza, e que Ele é fiel para completar essa obra de transformação. O texto diz, estou plenamente certo, de que aquele que começou uma boa obra em vós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Quem vai completar essa obra? Deus. Olha o que Paulo fala. Deus começa uma obra dentro de nós. E Ele se compromete, como nós vamos ver, a completar essa obra. Que coisa preciosa, hein? Deus, o grande construtor, fazendo uma obra dentro de nós. Falemos um pouco desta obra de transformação, para nos lembrar do que acontece dentro de nós. Ela é uma obra boa. Essa expressão, começou uma boa obra, no original grego, significa que ela é saudável. Olha que coisa linda. É uma obra agradável. É uma obra alegre. É uma obra feliz, Sejão. É uma obra excelente. É uma obra de honra. Que coisa preciosa isso, hein? Aquele que começou uma boa obra, uma obra saudável, agradável, feliz, excelente, honrada.
Essa é uma obra de transformação que tem um começo, tem um meio e tem um fim. Também significa que é uma obra de amor. Amém? Deus nos ama, apesar de nós. Ele nos ama. Quer ver uma coisa interessante? Deus conhece tudo em nós. Tem uma expressão num filme de Paulo, o apóstolo, não sei quem já viu, que sempre me chama muita atenção e é muito verdadeira. Quando ele fala para um centurião lá, que é o que ia mandar matá-lo. No filme, Lucas cura fisicamente, não por oração, mas pelos conhecimentos médicos, a filha dele. Então ele começa a se quebrantar um pouco e tem uma chamada junto com Paulo lá, ele conversa com Paulo e Paulo diz assim: você sabe aquele momento onde Deus quebra todas as tuas defesas e nesse momento você sabe que é por Ele totalmente conhecido. Deus nos conhece totalmente. E mesmo assim, Ele faz uma obra de amor em nós. Essa obra de transformação é uma obra de correções. É literalmente uma obra que nos transporta das trevas, como nós ouvimos aqui. Cleitinho falou para nós. Ele nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. Vivíamos em trevas. As obras que nós praticávamos, essas mesmas obras nos envergonhavam. E hoje olhamos para trás e dizemos: Senhor, tiveste muita misericórdia de mim. Sim ou não? Certamente que sim. E hoje, Ele nos faz viver em plena luz. Essa obra é uma obra de transformações, presta atenção. Nós somos transformados, ou estamos sendo transformados, de desobedientes para obedientes à vontade de Deus. É uma obra que transforma amantes das trevas para filhos da luz. É uma obra de transformações de ações que nos levavam à morte para ações que hoje geram frutos de louvor a Deus. Diga se não é uma obra profunda e maravilhosa que Deus realiza em nós. Uma obra de transformação de vidas sem sentido para uma vida com um propósito existencial. Uma obra de transformações de inimigos de Deus para amigos de Deus. Uma obra que transforma estranhos para a família. Hoje somos família de Deus. Somos amigos de Deus. Éramos estranhos e éramos inimigos. É uma obra de muita transformação. Essa obra de Deus tem a ação do seu Espírito, da sua palavra e da vida de corpo de Cristo. Por isso que o que Dani e Thalita fizeram aqui, apresentar Matias, a sua família em Cristo, isso é importantíssimo para nós. Porque Deus age nessa transformação, nessa obra de transformação, através de 3 pilares: seu Espírito, sua palavra e o seu corpo, que é a igreja do Senhor. Essa obra em nós é até a volta de Cristo. Como Paulo fala, até o dia de Cristo. Ou seja, Deus necessita continuar a realizar uma obra dentro de nós até o final dos nossos dias ou Cristo voltar. A gente pensa assim, é melhor quando Cristo voltar, né? Não sei. Não é? Tem alguns desejam partir logo para a glória, como dizia Paulo. A frase aqui é, preste atenção. Já disse Alex domingo passado que eu gosto de frases, né? Eu gosto mesmo. Eu vou negar o óbvio, né, Lu? Fazer o quê? A frase aqui é: nesta obra em nós, Deus se compromete conosco. Você já parou para pensar nisso? Deus se compromete em completar uma obra dentro de você. Deus tem um comprometimento conosco. Nem precisava. Mas Ele tem. E Paulo fala: estou absolutamente certo de que aquele que se comprometeu no início vai até o final. Aleluia.
Amém? Apesar de nós. Mas cuidado com esse apesar de nós. Isso é outra palavra. Mas preste atenção. A obra de Deus em nós não é um caminho de via única. Esta obra também envolve a decisão, a nossa decisão de obedecê-lo e nos submeter ao seu governo, que vem expresso nas Escrituras, através do seu Espírito e pelo corpo de Cristo. Não pense que Deus vai agir, vai trabalhar dentro de nós, unicamente Ele trabalhando. Não é uma via de mão única. Ele é perfeito para deixar-nos os mais perfeitos possíveis. Sim ou não? Sim. Você acha que aquele que fez toda essa exuberância da natureza, que até hoje nós nos admiramos em cada pôr do sol, por exemplo? Eu tenho uma esposa que ama pôr do sol. E não é igual um com o outro, impressionante isso. Você sempre se admira com o pôr do sol. E dica aqui, tem alguns aqui maravilhosos, o Serrambi, Maracaípe, ali tem uns pôr do sol. Não é uma via de mão única. Essa obra, para ser perfeita, requer de nós obediência e submissão a Deus. Porque a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. E porque muitas vezes nós resistimos à obra que Deus está fazendo em nós. Resistimos quando não nos submetemos à vontade que é boa, perfeita e agradável. Então, a palavra de ânimo para nós, não é de desânimo. Queridão, querida, te arrepende, volta à prática das primeiras obras, te submete a Deus, porque nas mãos de Deus, Deus vai fazer uma obra dentro de você perfeita. Amém? Ele não é como os construtores que deixam obras inacabadas, como nós vamos ver aqui. Esta obra é progressiva, ela é crescente. Pois Deus trabalha em nós com o objetivo de concluir a obra. Deus não é Deus de mais ou menos, ou de obras inacabadas. É certo dizer que somos uma obra em andamento. Até tivemos um retiro, acho que foi de jovens, somos uma obra em andamento. Tem uma canção, né? Acho que é de Jojó? É isso mesmo. Os irmãos vão lembrar, acho que ele nem lembra, não sei. Né, João? Estou brincando aqui, por favor, estou brincando. Está gravando, corta essa parte. Corta essa parte. É uma brincadeira interna nossa. João Lucas disse que é. É certo que somos uma obra em andamento. E essa frase implica dizer que a obra vai crescendo dia a dia. Sim ou não? Sim. Sou uma obra em não parada. Amém? Deus não abandona a obra. Não abandona você. Mas nós podemos abandoná-lo quando abandonamos o seu reinar em nós. Deus não estaciona a obra, mas nós podemos fazê-lo parar quando resistimos à sua voz, que nos fala através da sua palavra, seu Espírito e sua igreja. Veja, Deus, ele é muito melhor do que qualquer construtor ou aquele que vai fazer algo de obra, quando você passar, que coisa maravilhosa. Deus é muito mais precioso, muito mais cuidadoso, muito mais objetivo. Ele é constante. E a obra em nós, ela é crescente. Ela vai crescendo, amém? Primeiro andar, segundo andar, ele bota a fundação bem feita, bem colocada em nós, e vai formando o edifício, até nos tornarmos iguais a Jesus, como nós vamos ver. Provérbios 4, 18, nos diz a realidade sadia do crescimento desta obra. Mas a vereda dos justos é como a luz que vai o quê? Até ser dia, preste atenção, até ser dia perfeito é igual a todas as trevas serem extirpadas. Significa que ontem, se havia alguma trevas ali, alguma dificuldade, hoje essas trevas já vão se dissipando. A nossa jornada
E a jornada de Deus em nós e a nossa em Deus é como esse texto que vai brilhando até ser um dia perfeito. O que é um dia perfeito? É um dia totalmente na luz. É um dia onde o sol brilha com toda a sua força. Vai caminhar às 3 da tarde para tu ver. O dia está em seu fulgor ali, em sua mais alta claridade. Não é assim? Tem alguns lugares que não é essa hora, né? Mas aqui sim. Vai caminhar de 11 da manhã, né? Eu botei 3 mais 11 e o negócio está pegando fogo. Mas a obra de Deus em você é exatamente como esse texto. Vai brilhando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até ser dia perfeito. Deus não quer fazer menos em você do que esse texto diz. Mas como já foi dito, esta obra é uma obra de profundas transformações. O apóstolo Paulo afirma que estas transformações em nós, presta atenção, vão gerar a imagem do próprio Filho de Deus em nós. Para não ficar nas minhas palavras, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Talvez você diga: quanto mais eu olho no espelho, mais de mim eu vejo. Eu pergunto para você, o erro está naquele que trabalha em você ou em você mesmo? Certamente a resposta é muito óbvia. Deus é um Deus perfeito em tudo que faz. Eu não estou querendo dizer com isso que nós não vivamos lutas e dificuldades nesse processo de transformação daquilo que Deus realiza em nós, mas uma coisa é certa, isso tem que gerar em nós, essa palavra, um olhar para frente e dizer: Deus vai completar essa obra, mas dia a dia essa obra vai crescendo dentro de mim, até ser algo perfeito. Esse algo perfeito não é um sol maravilhoso em mim, é a imagem de Cristo em mim. Certamente vivemos lutas dentro de nós, onde nós resistimos à obediência, resistimos à voz do Espírito Santo, resistimos em compreender que por mais que doa em nós, aquilo vai gerar em nós a vida de Cristo. Por que não se submeter? Por que não obedecer? Isso vai gerar em nós a imagem de Cristo. Porque é assim que Deus trabalha dentro de nós. Amém? Você pensa que é algo fácil? Mas como nós ouvimos a ministração sobre o Evangelho do Reino, não é. Mas o fruto é celestial e eterno. O fruto é a vida de Cristo em nós. Eu quero te encorajar a permanecer, a não andar para trás. E para não ficar nas minhas palavras, Hebreus capítulo 10, de 35 a 39, ele nos dá um conselho. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, grande recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma, diz o Senhor. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. É certo que Deus cumprirá em nós o que Ele mesmo está determinado a realizar, ou melhor, a nos transformar, a imagem de seu Filho Jesus. Aleluia. Amém? Certamente, muitas coisas em nossas vidas
vão sendo transformadas, como Paulinho brinca, paulatinamente. Tenha paciência, Deus está trabalhando. Amém? Tenha paciência. Agora, não endureça o teu coração. As correções que Deus está realizando dentro de você, com o objetivo de te transformar em imagem de Jesus. Se doer, diga a Deus, está doendo. Liga para o irmão, ora por mim. Está doendo o que Deus está falando. Negar a mim mesmo não é fácil. É fácil, irmão? Sinceramente, de jeito nenhum. Tolinho aquele que vai dizer que é fácil. Certamente não é. Mas o fruto disso, é que um dia o Pai vai olhar para nós e vai dizer assim: fiz uma boa obra em você. Valeu a pena. Pai, nesse primeiro ponto dessa palavra, se fosse o contrário, certamente muitos de nós aqui já teríamos desistido de nós mesmos. Mas não somos nós, é a tua misericórdia, Senhor. Temos a tua palavra para garantir para a nossa alma que tu és fiel para continuar essa obra em nós, Senhor. Nós te damos graça porque tu não desiste de nós apesar de nós. Mas aqui nessa noite, Senhor, se é necessário arrependimento, nos conduz ao arrependimento, Senhor. Para que gere em nós o fruto precioso da vida de Cristo. Se é preciso ser gerado tristeza aqui, com essa palavra, segundo o teu Espírito, seja gerado para caminharmos ao arrependimento, Senhor. Em nome de Jesus. Porque essa tua obra em nós é uma transformação profunda. Senhor, em nome de Jesus. Dizemos aqui, estou absolutamente certo de que tu que começaste uma boa obra em nós, em mim, tu vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queremos cooperar contigo em submissão e arrependimento para que tu continues completando essa obra em nós, Senhor. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto, olha aí. Passamos bem pelo primeiro. Se Deus falar, eu sei que Deus vai falar com você. O caminho, queridos, é o arrependimento, para que Ele continue realizando uma grande obra em nós. Eu estou há quantos anos em Cristo? Eu nem lembro dos 12, 51 dá quanto, hein? Quase, sei lá, é isso aí. 39. Aí de vez em quando, eu vejo, Senhor, isso aqui já era para ter sido resolvido. Já era para ter sido aniquilado. Mas Deus é um Deus de paciência e misericórdia. O que eu não posso é desistir. Amém? Mas eu quero dizer para você, não desista de mim. Fale para quem está perto de você. Diga assim, não desista de mim. Uma vez o irmão ligou para mim e falou isso. Depois de confessar um pecado, ele disse, e eu orei por ele, ele disse assim, não desista de mim. Porque Deus não desiste de nós. Amém? Ele está comprometido conosco. Através de nós. Vamos lá. Uma vez que Deus começou uma obra em nós, Ele também começa uma obra através de nós. Alguém pode pensar aqui, Deus precisa concluir essa obra em mim para que eu possa ser usado por Ele. Este pensamento não está em linha com as Escrituras ou com o que acabamos de falar, pois como vimos, essa obra em nós é progressiva. Ela vai crescendo dia após dia e se concluirá quando nos tornarmos semelhantes a Jesus. Então, Deus começa uma obra em nós e passa a trabalhar também através de nós. No tocante à obra de Deus em nós, dentro de nós, é Deus trabalhando dentro de nós, Deus usa outros
para o processo de transformação no nosso coração. Eu vou repetir. No primeiro ponto, Deus trabalhando em nós, realizando essa obra de transformação em nós, Deus está usando outros para o processo de transformação dentro de nós, seu Espírito, a palavra e o corpo de Cristo. Mas no tocante, a obra de Deus, que Deus quer realizar e transformar outros através de nós, Deus está usando você e a mim nesse processo de transformação. Ficou claro isso? Deus em nós, trabalhando no nosso coração, Deus usa outros. Mas quando Deus quer trabalhar em outros, Ele usa você. É uma obra através de nós. Eu gostaria de destacar essa obra de Deus através de nós, tendo como base a parábola do semeador, que Alex, sábado passado, eu errei o dia, né? Sábado passado nos ministrou com muita graça. Eu queria só repetir algumas coisas. No sábado passado, o Senhor deu destaque nesta parábola para os corações. Eu gostaria de usar esta parábola para destacar a obra que Deus quer realizar de transformação para outros, através de nós, na vida dessas pessoas. Usaremos o texto de Marcos, capítulo 4, que foi, me parece, que o que ele utilizou, de 1 a 9. Ele usou Mateus 13. Então, vou usar Marcos 4. Fica um texto diferente. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reunindo-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu ensino ou doutrinamento. Ouvi, disse ele, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear uma parte, quantas sementes? Não se sabe, uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte, não sabemos quantas sementes, caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outro grupo de sementes, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O destaque aqui, irmãos, eu quero só lembrar para os irmãos, são 3 pontos. O semeador que saiu a semear, o semeador fez o quê? Fale, queridão, fala, querida. Saiu, isso. A semente e os lugares onde a semente caiu. Ele explica aos discípulos, a partir do versículo 10, acerca dessa parábola da semente. Versículo 11 ele diz, a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo que se ensina é por parábolas, para que vendo não vejam, não percebam. Então, a partir do versículo 15 ele diz, são estas os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e quando ouvem, logo Satanás tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são esses semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Eu vou andar um pouquinho mais rápido. Outros, os semeadores, semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, fascinação das riquezas, ambições da vida, sufocam a palavra e ficam infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando 30, 60 e 100 por um. Eu queria dar um destaque aqui. Primeiro destaque é, todos os 4 terrenos, 4, um grupo de sementes caiu. E todos ouviram. Ok? Tanto da beira do caminho, quanto no terreno rochoso, entre os espinhos e a boa terra. A palavra diz, ouviram. Ok? Beleza, irmãos? Ok? Estão me acompanhando? Muito bem.
Perceba que Jesus aqui não diz quem é o semeador. E Alex, no domingo, no sábado passado, não destacou isso justamente porque a palavra era para os corações. Mas eu quero destacar com você. E aqui passa pela obra de Deus através de nós. Preste atenção. Jesus não diz quem é o semeador, mas diz que a semente é a palavra do reino. A palavra do reino de Deus. E que todos a ouviram. Ou seja, esta semente é lançada através do falar do semeador. Me acompanha. Fala do semeador, a fala, o falar, mas a semente, que é a palavra do reino, que é um ato de semear, significa proclamação. O semeador falou. Falou a palavra do reino, que é a semente. Esse é o ato de semear. Abrir a boca, o outro ouve, e o que você fala é o evangelho do reino. Isso é o ato de semear. É a proclamação do evangelho do reino. É o querigma. Que aí eu quero indicar para os irmãos um material que o Senhor trouxe através do Fernando já há algum tempo, para que os irmãos possam compreender que mensagem é dada através de nós, que gera no coração daqueles que ouvem um fruto de 30, 60 e 100 por um. Amém? Ah, mas os outros 3 terrenos, eu não quero nem saber. Eu quero saber dos terrenos que dão frutos. Mas perceba mais uma coisa. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Como alguém vai crer? Pelo ouvir a palavra. De quem? Mas através de quem? De nós não. De mim, diga. Através de mim. Muito bem. Não se esconda através da multidão. Estou brincando com você, logicamente. Mas nem sempre estamos juntos para proclamar. Mas sempre estamos com as sementes para abrir os nossos lábios e para que o outro ouça o evangelho do reino e se converta. Ou seja, se a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, Jesus está falando de nós. Em Mateus 28, 18 a 20, Jesus nos dá uma ordem que é conhecida como a grande comissão. Vão por todas as nações e lugares e façam com que sejam todos meus discípulos. Como alguém vai ser discípulo se não ouve? Se você não fala, a palavra diz: abre a tua boca e eu a encherei. Mas abre a boca para quê? Para murmurar? Para falar mal do governo? Misericórdia, Senhor. Como esses dias estão sendo difíceis. Eu quero abrir o coração para você, sério. Abre tua boca e eu encherei quando tu proclama o evangelho do reino. Jesus disse: nem se preocupe com o que vai falar, porque naquela hora o Espírito Santo vai te dar uma direção. Mas nós hoje temos na palavra aquilo que podemos entender que é a pregação que devemos falar. E o apóstolo Paulo ainda acrescenta essa palavra de Jesus em Romanos 10, 13 e 14. Quando ele diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Como, pois, invocarão? Aquele em que não creram. E como crerão daquele que nada? E como ouvirão se não há quem? Mas isso não vai acontecer conosco. Se depender de nós, todos ouvirão. E haverá quem creia. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Preste atenção. Quando saímos para semear, estamos com todo o potencial para a semeadura. Mas só nos tornamos semeadores quando lançamos a semente. Eu vou repetir isso para você. Quando saímos para semear, estamos com todo o potencial de Deus para a semeadura. Mas só nos tornamos semeadores quando lançamos a semente. Nós não fomos chamados para carregar e guardar as sementes. Eu saio com o saco cheio de sementes. Deus não mandou você. Não fomos chamados para carregar e guardar as sementes.
mas para carregá-las e lançá-las. Aleluia. Aleluia. A palavra não é sobre mim, não quero me gabar porque eu não sou assim, eu falo porque eu sei que eu tenho que falar. Presta atenção. Não é por jeito, não é porque você é sanguíneo. Não, esqueça isso. Você é semeador, você é discípulo, amém? Fui comprar uma tinta hoje de tarde, antes de vir para cá. Aí o rapaz estava preparando uma tinta lá para um quarto, que a gente vai receber a Vitória de Campo Grande, né? Isso aí, ó, Douglas está maravilhoso. Oh, Jesus está no céu. Mas vamos lá. Para quem não sabe, quase alguma coisa, né? Vai chegar lá. Vitória que esteve entre nós, né? Vai estar no retiro, né? Glória a Deus. Nós estamos preparando o quarto para ela. Eu fui comprar uma tinta lá para pintar, para deixar bem direitinho, lá bonitinho, né? Tem que fazer a fita, né? Bem feita ali. Aí o rapaz, tão jovenzinho, ele até mora em Palmarelo, conhece Valdir Cursino, para os que conhecem. Aí eu disse, rapaz, eu tenho que falar alguma coisa para esse cara, vamos embora aqui, eu nem sei quando eu vou voltar aqui, vou comprar uma tomada, alguma coisa, vou ter que vir aqui no Janga, lá no Janga. Resumindo, aí eu disse, como é que eu vou começar a conversa dele? Eu disse, eu não sei, eu vou aproveitar o carnaval para falar. Eu disse, tu vai brincar o carnaval? Ele disse, eu estou pensando. Eu disse, brinque não. Tem umas doidas assim, né? Dá umas doidas em você. Eu disse, brinque não. Brinque não, porque Deus tem um propósito na tua vida, querido. Deus está te chamando. Aí eu falei. Aí, quando você começa, irmão, aí você vai embora. Aí, tu conhece o Valdir Cursino, em Palmarelo, eu vou falar com ele, vou entrar em contato com ele para ir atrás de você. Irmãos, resumindo, eu disse, rapaz, eu tenho uma semente aqui, eu vou para casa com essa semente no bolso? De jeito nenhum. Essa semente não é para ficar na minha bolsa, ela é para ser lançada. Deus quer realizar uma obra através de nós, nas pessoas. Deus está realizando uma obra em nós. No caminho, você vai e prega o evangelho enquanto Deus realiza essa obra em você. Você só vai ser perfeito com essa obra. Deus só vai estar terminando a perfeição de sua obra em nós quando estivermos iguais a Jesus. Até lá, Deus vai me usar para ser um agente de transformação sobre outras pessoas. Porque Ele está transformando dentro de mim. Eu posso ser usado para transformar outros. Quando eu entendo que Deus quer fazer uma obra através de mim. Terceiro aqui, em relação a essa questão, eu falei sobre quando saímos, o potencial de sermos semeadores quando lançamos a semente. Não fomos chamados para carregar e guardar as sementes, mas para carregá-la e lançá-la. Lançamos como? Como? Proclamando. Tenha medo não, está certo. Proclamando. Você pode servir. Você pode servir o teu vizinho. Amém, glória a Deus. Isso atrai as pessoas para você. Mas a conversão, como nós lemos, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que está onde? Em mim. Essa semente está em mim. Me foi dada. Aleluia. Eu quero destacar aqui para você que nós não fomos chamados. Preste atenção a isto. Nós não fomos chamados para avaliar os tipos de terrenos. Você não foi chamado, você não tem o direito, a não ser que haja uma revelação do Espírito Santo. Mas se eu for pregar para Douglas, eu vou lançar a semente para ele, eu não tenho que ficar analisando que tipo de terreno ele é, rochoso, vai ser na beira do caminho, é espinhoso. Por quê? Porque isso está ligado ao coração de Douglas. E quem vê o coração? Deus, não eu. Não vou julgar alguém pelo rosto. Deus não nos chamou para nós estarmos avaliando, antes de lançar a semente, os corações, pois não temos essa capacidade de ver o coração sobre quem a semente vai cair. De novo, abre um parênteses, depois a gente corta essas partes. Estávamos Sheila, conversando com um rapaz sobre um determinado coisa que ele estava vendendo. O rosto dele é aquele rosto angelical. Rosto angelical. Rapaz, um cara simpático. Aquele cara que você gosta de conversar. O nome do rapaz? Felipe. Nasceu quando? 2/2/2000. Eu digo, pronto. Não acredito. Vai se converter? Eu disse, oxi, tudo para se converter. Esse cara vai se converter. A cara do meu filho não. Meu filho é mais bonito. Em nome do meu filho,
Tem que cortar, ele está por aqui, né? Bichinho, meu Deus do céu. Nasceu exatamente na data dele. Poxa vida, rapaz, Deus está falando aqui alguma coisa. E o cara com gente boa, aquele cara gente boa. Boa pinta, né? Boa pinta. Você olha assim pro cara, pai, que cara gente boa, cara manso. Eu falando de Jesus, ele falava assim, Com a cara, eu digo, esse terreno é bom. Me decepcionei. Mandei mensagem, nada. Respondeu lá no negócio, porque eu não queria comprar o que ele estava vendendo. Aí eu disse, meu Deus, mais uma lição. Quem vê cara, não vê coração. Mas quem vê coração antes de ver a cara? Deus. Quando você for lançar a sua semente, não avalie o terreno pelas circunstâncias, pelo cenário, pela cara, e você julgar o coração por isso. Porque o próprio Jesus disse que um grupo de sementes caiu em 3 terrenos que a semente não prosperou. Não julgue o terreno. Lance a semente. Em Atos capítulo 18, versículos de 5 a 11, tem um relato que quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Presta atenção. Opondo-se eles, os judeus, e blasfemando os judeus contra Paulo, Paulo sacudiu as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça e o vosso sangue. E dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Presta atenção, tudo judeu, né? Assim, agora, todo mundo querendo, dar o lavro em Paulo, não estamos aceitando essa tua palavra. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, ou seja, próxima, né? Eu acho que junto ali a sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, ou seja, judeu, dentre dos judeus que não aceitaram a palavra de Paulo, o que é que a palavra fala aí? Creu no Senhor com toda a sua casa. Paulo estava ali no meio de um grupo, o grupo quase todo, Paulo, essa tua palavra a gente não quer não, vai, lava daqui, vai-te embora. E Paulo, agora eu vou para os gentios, eu estou livre do sangue de vocês. Todo mundo aqui não quer a palavra, ok, eu vou me embora. Dentro deste grupo, desse cenário de rejeição à semente que estava sendo lançada, com toda a sua casa, se converte ao Senhor. Não julgue o cenário para você lançar ou não lançar a semente. Mas aquele meu parente, já falei muito, lança de novo. Não tem problema. Não julgue cenários e nem histórias de vidas para que você possa ou não semear. É importante que nós entendamos isso. Outro relato também com Paulo, está em Atos 16. Há um relato de um método que Deus alcança as almas perdidas como nós não enxergamos e nem imaginamos. É o carcereiro. Imagine o cara que foi chamado para bater em Paulo se converte depois. Como é que eu vou pregar para o cara que bate em mim? O cara que prende os meus pés e as mãos um tronco. Deus usou o que ali? Um terremoto. Depois você lê com calma. E a palavra diz que o carcereiro ia se matar e Paulo dá uma palavra para ele. E ele diz assim, o que faço para me converter? Provavelmente Paulo pregou para esse homem um cenário, querido, totalmente contrário aos nossos valores, para que se naquele lugar a semente prospere. Não julgue o ato de semear a palavra por rosto, por cenários, por histórias. Estava conversando com uma irmã aqui, que tem visitado alguns lugares bem tenebrosos, onde houve histórias que nos deixam assustados e até totalmente desesperançosos do homem e da mulher. Histórias terríveis, familiares. Enquanto estava ouvindo aquela história, Deus falou comigo essa palavra. E disse, a semente é poderosa para transformar qualquer história. Qualquer história.
Nós, como semeadores, temos que acreditar nisso. Senão, nos calamos. Você não prega aquilo que você não crê. Você não se expõe a verdades que você não acredita. Só nos expomos quando temos certeza daquilo que falamos, daquilo que temos convicções. Se exponha, porque essa semente é poderosa para transformar qualquer história, em qualquer cenário. Todos vão se converter? Lógico que não, mas eu não posso sair temeroso de que não haverá semeadura boa. Porque Jesus disse que um grupo de sementes caiu em uma terra boa. Quando? Onde? Eu não sei, mas cairá. Mas se eu me calo, isso nunca acontece, nunca acontecerá. E Deus vai levantar outros semeadores no teu lugar. Porque é o desejo de Deus que todos se convertam e venham ao pleno conhecimento da verdade, diz a palavra. Não desista da sua família. Não desista dos seus amigos. Não desista dos seus colegas de trabalho. Ore, persevere e lance. Não subestime o poder da semente que você, como semeador, tem e deve lançar e não guardar sementes no teu coração. O Evangelho de Deus não foi feito para ser guardado dentro de nós, mas para ser lançado com a proclamação do Evangelho do Reino. Ah, William, mas eu posso só atingir poucas pessoas do meu reino de relacionamentos. Atinja! Lance o grupo de sementes. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20. O Pai entrega aos seus semeadores a palavra da reconciliação. Presta atenção. A obra de Deus em nós é Deus se comprometendo conosco, mas a obra que Deus quer realizar através de nós, somos nós nos comprometendo com Deus. Você se compromete com Deus na proclamação da sua semente, da sua palavra, do Evangelho do Reino, que transforma o Wallace, toda e qualquer situação. Mas são todos? Não. Mas transforma todos. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu. Deu a quem? A mim. Deu à igreja, a todos nós, o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou. Irmãos, aqui, que temor ler esse restante desse texto. E nos confiou a palavra da reconciliação. Deus confiou a você e a mim esta palavra que reconcilia o homem com Ele. Deus nos confiou. Deus não confiou a nenhum outro tipo de pessoa, nem instituição, mas a sua igreja. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Podemos dizer que a semente que carregamos carrega em si uma carga de exortação aos homens. Se reconcilie com Deus. Eu vou repetir. A semente que proclamamos como semeadores, que é a palavra do Evangelho do Reino, que é o ministério da reconciliação, traz consigo uma carga de exortação aos homens, que diz, se reconcilie com Deus. Foi o que eu disse para esse jovem hoje. Eu disse, Deus quer você. E quer mesmo. Isso é mentira? De jeito nenhum. Todo homem e mulher de Deus, ele não sabe ainda. Pertence a Deus. Não pertence a Satanás. Mas é uma decisão dele. Mas depois que ouve o Evangelho do Reino, que você ministra, que você proclama, que tem uma carga de trazer ao coração do homem, reconcilia-te com Deus. Que semente poderosa.
Que semente poderosa. Eu quero, em nome de Cristo, pelo Espírito, acender teu coração. Eu não, mas o Espírito Santo, acender teu coração em chamas, para que tu não guarde nenhuma semente no dia que tu vai sair. Eu tenho que falar para todo mundo? Fale! Não sei, mas eu sei de uma coisa. Não perca as oportunidades que Deus te dá para proclamar o Evangelho. Se não tem oportunidades, eu brinco, crie uma. Deus vai te dar uma. Tu tem todo o potencial para ser um semeador, mas só vai existir quando tu lança a semente. A semente que é a palavra do Evangelho do Reino, ela é poderosa para operar a transformação que opera em você. Não esqueça disso. Você já tem uma palavra de testemunho daquilo que Deus está realizando em você, mas preste atenção. Se tu não tem sido um testemunho da obra que Deus está realizando para te transformar à imagem de Cristo, hoje é dia de tu te arrependeres. Hoje é dia de tu te arrependeres. De tu corrigir o teu caminho. Para que tuas palavras condizam com a obra que Deus está realizando dentro de você. Por isso, hoje em Cristo, estamos sendo transformados pelo seu reino em nossos corações. Para que você e eu sejamos instrumentos por meio dos quais Deus opere na vida de outras pessoas. Sermos um semeador, um agente de transformação através do ato de semear o Evangelho do Reino. Aqui a frase é, como eu brinco, né? Nos comprometemos com Deus e com a sua palavra que Ele nos confiou. A semente que Ele nos confiou. O ministério que Ele nos confiou. Nos comprometemos com Deus e com a sua palavra. Lembre-se, algumas sementes lançadas produziram 30, 60 e 100 por um. Eu quero finalizar não destacando os 3 terrenos ruins. Eu quero destacar o terreno bom que a semente caiu. Para que você possa sair com uma boa expectativa. Porque Deus conhece os corações daqueles que são corações bons. Deus conhece. Mas Deus conhece aqueles que a semente não vai prosperar. Deus conhece. Mas Ele não nos dá o direito de escolhermos porque nós não sabemos fazê-lo. O semeador saiu. Esse é o nosso ID. Lançou a semente. Essa é a nossa proclamação do Evangelho de Deus. Derek Prince, acerca desse tema, ele tem uma frase, ele fala uma expressão muito interessante. Ele diz assim: hoje, muitas vezes confio simplesmente no Espírito Santo, quando proclamo uma verdade, o Evangelho. Eu confio no Espírito Santo para fazer o que eu não posso fazer. É Ele, aquele que ajuda explicando e aplicando a palavra. Aleluia. Amém, queridos? Eu quero ler 2 textos para orar junto com você. Primeiro é Eclesiastes 11:6. Eu inverti aqui, tá, Douglas? Diz assim: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabe qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Lança a tua semente de dia e de noite, porque tu não sabes se é de dia ou se vai ser de noite que vai prosperar. Mas uma coisa eu tenho que ter no meu coração: a boa expectativa de que em algum momento a semente que você lança, que é poderosa para transformar qualquer coração, vai cair numa terra boa. E caindo nessa terra boa, ela vai gerar muitos frutos. E para finalizar, nesse processo de proclamar a palavra, de sermos semeadores, de Deus trabalhar através de nós para a transformação de outros, através do Evangelho do Reino, da sua proclamação. Eu finalizo com Marcos, capítulo 16, versículo 20. Eu amo esse texto, que diz assim: isso é para nós aqui,
Podemos até encerrar agora e já sair, né? Porque ia ser exatamente igual a esse texto. Mas segura um pouquinho. Ele diz, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Quem vai cooperar conosco? O Senhor. Aleluia. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação. Mas o contexto dessa palavra de Mateus no final é quando nós estamos indo e fazendo discípulos. Aí o Senhor se compromete conosco de confirmar a nossa palavra com sinais que vão nos seguir. Deus, através de Cristo, vai ser um cooperador conosco nesse ato de sermos semeadores na vida de outros, a palavra. Sermos agentes de transformação. Que coisa linda, queridos. Quando nós vemos a obra que Deus está fazendo em nós, fazendo em outros, através de nós. Eu quero orar junto com você. Queria chamar os irmãos. Não tem música não, tá? Só chamar vocês aqui. Jesus tem. São 7h20, amanhã é domingo, estamos todos juntos, né, em casa. Juntos não, juntos com as famílias. Né? Hã? Mutirão, amanhã, mutirão. Falamos do mutirão aqui? Não. Queridos, amanhã nós vamos ter um mutirão na chácara. Quem estiver interessado em ir para ajudar, procure Caio no final do encontro, Antônio. João Paulo está aí? Procure os irmãos para você se inscrever. Nós temos alguns irmãos já que confirmaram a sua presença. Esse mutirão sempre fazemos antes do retiro, para deixar a chácara bem limpinha, bem organizada, para que todos nós estejamos ali com esses dias muito preciosos. O que é que eu vou orar? O que é que você precisa? Se você está resistindo à obra de Deus na tua vida, Deus é um Deus fiel. Deus não pode ser infiel naquilo que Ele falou. Mas você pode estar parando essa obra por decisões erradas. Então, se tu está assim, eu não quero te chamar aqui à frente, não. Eu quero que você ore, buscando do Senhor arrependimento. Porque aquele que começou em nós uma boa obra, uma obra perfeita, uma obra honrada, uma obra de alegria, Ele mesmo é fiel para completar essa obra. Se tu não estás vivendo como um semeador, para que Deus trabalhe através de você, aqui não é palavra de acusação, mas você tem esse chamado de Deus. Deus te confiou essa semente. Essa semente está em você. Deus confiou a você essa palavra. Essa palavra da reconciliação, que traz um rogo, que traz uma palavra de clamor aos homens. Se reconcilia com Deus. Se tu não sabes o que pregar, o que falar, não tens muito jeito, te apresenta ao Senhor. Se tu é tímido, a timidez te impede de falar até com aqueles mais íntimos amigos e familiares, te apresenta ao Senhor. Senhor, não quero mais viver assim. Se é medo de ser rejeitado, eu me apresento ao Senhor para isso ser dissipado na minha vida. Se isso são trevas, a palavra diz, como nós lemos, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Isso na tua vida vai cair, mas tu precisa te apresentar ao Senhor. Pai, te damos graças, porque tu operas uma obra de transformação dentro de nós, conhecendo todas as nossas mazelas, todas as nossas dificuldades, todas as nossas trevas, as que ainda lutamos contra. Mas tua palavra diz para nós não retrocedermos. E é isso que nós estamos afirmando aqui, Senhor. Não deixe os meus irmãos, Pai, retrocederem. Mesmo que esteja doendo essa obra de transformação, porque é uma obra de dores também. Porque tu diz que para sermos teus discípulos, temos que negar a nós mesmos.
Temos que tomar a nossa cruz, que é um lugar de morte. Mas o fruto disso é a vida. Trocaste aquela cruz em nosso lugar, Senhor, nos substituindo. Mas também na tua ressurreição nos deste a tua vida. E essa obra, Pai, que tu realiza em nós. Uma obra onde nós decidimos morrer. E tu gera vida em nós. Decidimos morrer. E tu gera vida em nós. Uma obra de profundas e significativas transformações nas nossas maneiras de pensar, nas nossas ações, na forma como tratamos uns aos outros, na forma como tratamos nossa esposa, maridos, filhos os pais, na forma como nos relacionamos com os nossos patrões. Enfim, Senhor, é uma obra de profunda e completa transformação. Mas também enquanto fazes isso em nós, tu nos chama para transformar outros através de nós. Através dessa palavra que tu nos deste, que tu nos confiaste, que é essa semente poderosa que traz consigo a carga do teu rogo do coração para que os homens se convertam a ti. E essa palavra não pode ficar dentro de nós, ela precisa sair através das nossas palavras. Nos ajude, Senhor, a lançarmos a semente de dia e de noite, porque não sabemos em qual momento ela cairá num terreno bom, mas certamente cairá. Que essa expectativa, nessa certeza de que a tua semente, a tua palavra do reino é poderosa para em qualquer circunstância e cenário transformar a vida do homem e da mulher. Essa certeza nós tenhamos para que possamos ter intrepidez para proclamar o teu evangelho do reino. É só olharmos para nós, o que tu já fizestes. Quantas trevas já foram dissipadas. Essa certeza nós temos de que tua palavra, tua obra no homem é poderosa. E é nessa convicção pessoal que nós cremos que tua palavra, encontrando um terreno bom, vai gerar muitos frutos. Em nome de Jesus. Que nós deixemos de ser semeadores em potencial para sermos semeadores reais quando lançam a tua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Tu pode ficar de pé comigo?